Alô, galera do Torne-se Programador, bem-vindo a mais uma aula. O meu nome é Danilo e hoje a gente vai para a aula 6 falando sobre array, né? Aula para iniciantes. Então eu vou falar para vocês o que é um array, tá? O array, basicamente, ali ele é uma coleção de variáveis. Eu vou relembrar vocês o que é uma variável, né? Como implementar um array e como que a gente vai utilizar isso daí, mas assim, no entendimento voltado para a prática, tá? Voltado para o mundo real. Então eu vou mostrar para vocês como que é o array, uma variável, pensando ali no mundo real, tá legal? Bom, gente, então a variável, eu já expliquei para vocês que a variável é o quê? É um espaço na memória, né? Um espaço na memória do computador que você reserva para colocar algum tipo, algum elemento, né? Algum objeto, ou seja, um array, ou seja, uma string, ou seja, um inteiro, ou seja, um float, né? Ou seja, alguma coisa que você vai colocar dentro de um espacinho da memória, né? Então, lembrando que quando a gente faz essa sintaxe aqui, ó, de A é igual a 1, o que a gente faz? A gente reserva um espaço na memória do computador com o valor igual a 1, né? Se a gente colocasse o A é igual a 2, o que seria aqui, ó? A gente colocaria 2 aqui, e aí a gente alteraria o espaço que a gente tem na memória do computador, colocando o número 2, tá? Trazendo isso para o mundo real, é mais ou menos isso aqui, gente, ó. Imagina que eu tenho uma variável, e essa variável é esse copo azul, tá legal? E aí o que eu vou fazer? Dentro dessa variável, eu vou colocar o quê? Uma colher verde. Então, coloquei aqui dentro da minha variável uma colher, né, verde, tá? Então, é a mesma coisa disso daqui, ó. Tem uma variável, estou colocando dentro dela um dado, né? Então, estou colocando dentro da minha variável que chama copo, um dado que é a minha colher verde, tá legal? Bom, quando você tem aí várias variáveis, por exemplo, eu tenho aqui a minha colher azul, que eu coloquei o copo verde, tá? Aí eu tenho aqui o meu copo vermelho, que eu coloquei aqui a minha colher azul, tá legal? Então, eu tenho duas variáveis, né? Então, vamos colocar aqui duas variáveis. A gente tem aqui a variável A e a variável B, tá? Vamos colocar aqui a variável B. Então, eu tenho outro espacinho na memória aqui, com 3, representando o B, tá? Então, é a mesma coisa aqui, eu tenho duas variáveis, né? Variável copo azul, variável copo vermelho. Uma representa o A aqui, outra representa o B aqui, tá? Uma contém o 3 e outra contém o 2, tá? Então, mais ou menos isso daqui, tá legal? Quando você fala em array, você fala o quê? Em guardar essas duas variáveis em um lugar somente, tá? Então você pode guardar isso daqui dentro de uma coleção, dentro de vários espaços de memória, né? Dentro de um lugar que vai ter o nome disso tudo. É a mesma coisa de você ter, por exemplo, uma pessoa. Você tem uma pessoa e essa pessoa tem um braço, tem uma cabeça, tem um ombro, tem uma perna. E aí você tem uma outra pessoa, né? Você tem o marido, você tem a esposa ali também que tem a mesma coisa. E aonde eles se reúnem? Onde eles ficam guardados? Dentro da sua casa. A casa é como se fosse lá o array, tá? Então o array, nessa parte prática aqui, o array é como se fosse o quê? Essa vasilhinha aqui de sorvete, entendeu? Então o que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou colocar essas duas coisas aqui dentro. Ou seja, eu tenho essa variável A e essa variável B dentro de um array, que é uma coleção de variáveis, tá legal? Então se a gente for ver aqui no nosso algoritmo, aqui a gente tem um array, e aí aqui a gente tem a representação programática do nosso array, né? Então, agora aqui eu criei aqui, na realidade eu vou criar aqui como outro nome, tá? Para não confundir vocês, eu vou colocar aqui como Y, tá? Então, Y, ele vai receber aí um array, né? Então, aqui é o Y, tá? E esse Y vai receber o quê? Um array, ou seja, uma coleção de espaços, né? Quando eu falo que Y é um array, eu estou falando que Y é igual a essa vasilha aqui de sorvete, tá? Legal. Então, quando eu falo isso daqui, aí eu falo que eu tenho uma coleção. E aí eu quero colocar outros dados, que é a variável A e a variável B, dentro dessa minha variável grande aqui, que é o array. O que eu posso fazer? y.push. Quando eu faço isso, eu estou fazendo push, eu estou inserindo alguma coisa, tá? Isso na linguagem JavaScript, tá?
se você for olhar isso daí para o lado da programação, você pode pensar isso aqui como se fosse um inserir, tá? Então, y.inserir. E aí, quando você faz isso daqui, você está fazendo o que, basicamente? Mandando colocar algum dado dentro dessa minha coleção. E aí, se eu colocar aqui o A, o que vai acontecer? Ele vai fazer isso aqui, ó. Coloque, então, o meu copo azul dentro da minha coleção, ok? Então, se eu fiz isso, ele vai fazer o quê? Reservar um espacinho aqui, colocando o 2 aqui dentro, tá? Que é essa variável aqui, A, ok? Porque eu mandei fazer um push de A, tá legal? Se eu fizer aqui, ó, y.inserir de B, o que vai acontecer? Ele vai criar um outro espacinho aqui dentro, ok? Colocando o 3, porque o 3 é representado aqui para o B. Então, o que eu estou fazendo aqui? Basicamente, eu já tenho aqui o meu copo azul, eu acabei de colocar aqui o copo vermelho, tá legal? Então, eu tenho aqui dentro do meu array uma coleção de variáveis, né? Então, eu tenho duas variáveis que representam y. Então, se eu falar assim, ó, o que é y? Y, ele é o quê? Ele vai ter lá dentro dele, ele vai ter o 2 e vai ter o 3. Isso aqui é basicamente o y. Então, isso é um array, uma coleção de variáveis, tá legal? Tá. Então, gente, se array é uma coleção de variáveis, você também tem algumas coisas que você precisa prestar atenção no seu array, que é o quê? Uma coisa que é o índice, tá? O índice. Ou seja, em alguns códigos você vai ver uma representação assim, ó, i, variável i. Variável i ou variável índice ou variável alguma coisa. O índice é o quê? É a posição onde está o seu elemento, a sua variável, tá? A sua variável ou o seu elemento que você colocou ou alguma coisa, tá? Então, o índice é onde está o seu elemento, tá? Então, assim, ó, imagina aqui o array como se fosse uma linha do tempo, tá? Então, isso aqui é um array, uma linha do tempo. E aí você tem aqui todos os espaços de memória que você reservou, tá? E aí aqui você colocou lá 3, 5, 1, 2, 4, 8, tá? Então você tem um array aqui, o array W, e esse array W ele contém todos esses espaços aqui de memória, certo? Uma coleção de variáveis aqui, né? Se ele contém uma coleção de variáveis, qual que é o índice de cada um? O array, ele começa com o índice valendo 0, tá? Ele sempre começa pelo 0, ele não começa pelo 1, ele começa pelo 0. Ou seja, cada espacinho desse daqui, para o array, ele é o quê? Ele é um índice, tá? E ele começa com 0. Então, ou seja, 0, 1, 2, 3, 4, 5. E assim vai, tá? Se eu tivesse 1000 espaços, ele ia até 1000. Então, se eu quero pegar aqui a posição 0 do meu array, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que colocar aqui, ó, W, índice, tá? De 0. Quando eu faço isso aqui, ó, W, índice de 0, isso aqui vai me retornar o quê? O 3, tá legal? Se eu colocasse aqui, ao invés de índice de 0, eu colocasse aqui índice de 3, o que ele ia retornar? Ele iria apontar aqui, ó, para 0, 1, 2, 3. Ele iria apontar para o 3 e iria me retornar o valor de 2, tá? Valor de 2, entendeu? Então, o array também tem esse negócio aqui chamado índice, tá? Uma outra coisa que o array tem, que é bem importante, é o contador, tá? O que é o contador? Ele verifica a quantidade de espaços que você tem na memória. Ou seja, quando você coloca aqui um ponto count ou um ponto length, o que ele faz? Ele conta a quantidade de espaços que ele tem. Ó. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 espaços. Então, y.length, tá? Ele tem 6 espaços, tá? E aí, como é que você faz aqui? Ó? If, w, né? Ponto length. E aí você tem aqui a quantidade, né? Isso voltado para o JavaScript. Ou seja, se fosse no algoritmo, w.size, ou ponto tamanho, ou ponto o que você imaginar, tá? Você pode contar a quantidade de espaço que tem no array. Se você for falar assim, ó, eu tenho aqui então um exercício aqui do meu copo, e eu quero saber a quantidade de dados que eu tenho aqui dentro. Eu posso falar o quê? Eu tenho um size disso aqui, eu tenho quantidade disso daqui. E aí eu sei que eu tenho 2. Então a quantidade do meu índice aqui
é 2. O índice 0, tá? O índice 0 do meu array é o quê? É o meu copo azul, tá? O meu índice 1 do meu array é o quê? É o meu copo vermelho, tá legal? Então, array, variável que contém dados, ok? E essas variáveis estão guardadas dentro de um lugar somente. E esse lugar é o array, tá legal? Bom, fazendo um pouquinho do algoritmo aqui, gente, a gente tem como fazer o seguinte, ó. Eu vou apagar um pouquinho disso daqui, tá? E vou mostrar para vocês aí como se a gente estivesse fazendo um algoritmo, tá legal? Ó, imagina agora que eu tenho aqui a variável y, tá? E essa variável y, ela vale o quê? Um array. E eu vou colocar dentro dessa variável y, ponto push, tá? E aí eu estou colocando aqui dentro alguns valores. Eu coloquei aqui o valor de A, y.push, vou colocar aqui o valor de B, tá? Então, inseri duas vezes isso daqui. O push, lembrando, como se fosse o insert. O que aconteceu com esse meu array aqui? Ele ficou com dois espaços de memória aqui dentro, certo? Um com o valor de A e um com o valor de B. No caso aqui o valor de A é o 2, tá? E no caso aqui o valor de B é o 3. Então, eu fiquei com dois espacinhos na memória lá, tá? E aí eu quero acessar o primeiro. E eu quero mostrar isso na tela. Então, o que eu posso fazer? Mostre, ok? Abro parênteses. E aí eu coloco aqui o meu y, índice. Deixa eu trocar de caneta aqui. Meu y, índice de quanto? Índice de 0. Aqui eu estou mostrando, então, a primeira posição ali do meu array. Ou seja, na minha tela, o que ele vai mostrar? A posição de 0 que está dentro do meu y é o A. Se o A tem uma variável, o que tem dentro dessa variável? O 2. Então, ele vai mostrar lá na minha tela o número 2. Tá? E aí eu quero fazer aqui também. Mostre o quê? Y, índice de 1. Se eu faço isso daqui, o que vai acontecer? Ele vai apontar para o índice 1, 0, 1, tá? Vai pegar o valor de B. O B tem o quê? 3. Então ele vai mostrar o 3 na minha tela. Ele vai lá e mostra o 3 na minha tela. Entendeu, gente? Então, isso daqui é basicamente como que a gente programaria um array, tá? Uma outra forma que você tem também para varrer o seu array, ou seja, fazer uma lógica para varrer o seu array, é o quê? Utilizando a estrutura de repetição, que é a estrutura que eu já expliquei para vocês nas aulas anteriores. Então, o que a gente pode fazer aqui? Ó? Eu fiz um push de 2 itens, porém, eu quero varrer a quantidade de itens que tem lá dentro sem ter que eu fazer isso manualmente. Sem ter que colocar assim, ó, mostre o y, índice de 0, índice de 1, índice de 2, índice de 3, índice de 4. Imagina se eu tivesse aqui 100 itens. Isso daí ia ficar muito ruim, né? Por quê? Porque eu ia ter que digitar muitas vezes para poder pegar todos esses itens aí que estão guardados dentro da minha variável, né? Então, qual que é o correto de se fazer nesse ponto? Eu posso utilizar a estrutura de repetição. Ou seja, eu posso utilizar aqui um para, né? Ou seja, um for também. E aí eu coloco aqui, ó, i igual a 0, tá? Esse i aqui, ó, vai ser o quê? O meu índice, tá? E aí eu faço o seguinte, i menor, quanto i for menor do que o meu y, que é o meu array, ponto length ou size ou quantidade aqui, no meu caso, como eu estou fazendo um algoritmo com vocês, né? E aí eu faço aqui o meu i é igual a i mais 1, né? Então, se eu fiz isso daqui, aí eu começo aqui o meu início e tem aqui o meu fim, que é o meu bloco aqui desse para, né? Se eu fiz isso daqui, gente, o que eu posso fazer? O meu i, eu sei que ele começa com 0. Quando ele passar na primeira iteração, ele vai fazer o seguinte, ele vai somar mais 1, vai valer 2. Depois ele vai valer... Não, na realidade ele vai valer 1, né? 0. Na próxima ele vai valer 1. Depois ele vai valer 2. Assim ele vai até que o i seja
enquanto, né, o i for menor do que a quantidade que eu tenho dentro do meu y. A quantidade que eu tenho do meu y aqui é quanto? Ó? É 2, né? 2 itens. Ou seja, aqui ele vai começar com 0, tá? E a quantidade aqui é 2, tá? Se a gente fazer o teste de mesa disso daqui, como que isso vai ficar então? Vai ficar uma coisa tipo assim, né? Legal. O i, ele vale quanto? Ele vale 0, né? Então vamos colocar aqui o espacinho do i aqui. Na primeira iteração, ele vale 0, né? Quanto que vale aqui a quantidade de y? É 2, né? Então, y quantidade vale 2. O i aqui, no primeira iteração, ele vale 0. Então, o que eu vou fazer? Eu vou entrar aqui dentro, e aí, quando eu entrar aqui dentro, eu posso fazer o quê? Ó? Um mostre do que? De y, índice de i, tá? Olha só que interessante que vai ficar isso daqui. Na primeira iteração, o i vale 0, tá? O i, 0, ele é menor do que a quantidade? Ele é menor do que a quantidade. Então, eu vou entrar aqui no meu bloco. Nesse caso, eu não faço esse mais um aqui por enquanto. Entro no meu bloco e mostro o i, o y, índice de i. Ou seja, índice de i é 0. Eu vou apontar para a posição 0 do y. A posição 0 do y, o que tem? Tem o a. E o que tem dentro do a? O 2. Ou seja, vou mostrar na tela 2, tá? E aí, o que eu vou fazer? Vou terminar isso daqui e vou fazer o i é igual ao i mais 1. O i, ele tem 0, mais 1, ele vai virar o quê? Ele vai virar 1, né? Legal. O i valendo 1 agora é o quê? O i, ele é menor do que a quantidade que tem dentro do meu array, do meu y? É, porque ele é 1 e a quantidade é 2. Se ele é menor, então ele vai entrar aqui no looping ainda. Entrou aqui, mostre y de valor de i. O i agora vale quanto? 1. 0, 1. Vou mostrar o quê? O b. E o que tem dentro de b? O 3, tá? Então eu mostro na minha tela o 3. Somo mais 1, o i agora passa a ser 2. O i estava 1, o i é igual ao i mais 1, então passa a ser 2, né? Volto de novo aqui. O i, ele é menor do que a quantidade? Quanto que vale a quantidade? 2. Quanto que vale i? 2. O 2 é menor do que o 2? Não. O 2 ele é igual ao 2. Ou seja, eu saio da minha estrutura de repetição e mostro na minha tela 3 e 2, que é os dois valores que eu coloquei dentro do meu array, tá? Então, gente, essa é a forma mais fácil que você tem para você varrer o seu array, para você pegar todos os dados que estão dentro do seu array e mostrar na tela, ok? Então, toda vez que você ver um array, quando alguém estiver inserindo dados dentro de um array, você sempre vai ver ali um looping para que ele pegue os dados do array e mostre em algum lugar ou utilize ele, tá? Então, toda vez que você criar um array, já pense que você vai ter que utilizar uma estrutura de repetição, tá legal? Bom, gente, eu também criei uma aula há um tempo atrás explicando o que é um array, dei exemplos também aqui de copos e vasilhas, né? E também nessa aula eu dei um exercício de como fazer uma média de alunos, tá? Nesse exercício eu falo o quê? Que você tem que digitar ali o nome do aluno, as notas dele, isso você vai jogar dentro de umas variáveis, e dentro dessas variáveis você vai armazenar isso dentro de um array. Depois que você armazenar tudo isso dentro de um array, você vai fazer um looping somando a quantidade desses itens, tá? E depois que você soma a quantidade desses itens, você divide ela pelo tamanho do array, dando ali a média dos alunos, tá? Então eu fiz esse exercício nessa aula, eu vou colocar o link dessa aula em algum desse lugar da tela, tá? Então vocês vão clicar aí no link dessa aula e aí vocês vão assistir essa aula e replicar tudo aquilo que eu fiz naquela aula para vocês entenderem na prática o que é isso que eu expliquei para vocês na lousa, tá legal? Então vejo vocês ali na outra aula. Pessoal, errei mais uma vez. Eu falei aqui colher verde e copo azul. Eu inverti o negócio ali na explicação. É que às vezes quando você está falando com a câmera, você acaba confundindo um pouco o seu cérebro e aí saem algumas coisinhas erradas. Mas vocês entenderam aí, desculpe pelo erro. Mas é isso aí, gente. Vamos continuando. Está sendo muito divertido a cada aula gravada. Até mais.